Fala galera, aqui é o Diogo, estamos aqui para mais um Descomplicando a Engenharia de Software. Esse vídeo aqui é um remake de outro vídeo que eu já fiz, que eu falo sobre Tech Lead, né, ou líder técnico, e eu achei que aquele vídeo não teve, assim, um apelo que deveria ter tido. Talvez pelo fato que eu fiz umas brincadeiras no começo do vídeo, aí o pessoal não, digamos, não atraiu o público até chegar no momento que interessava do vídeo, né? Ah, então eu decidi fazer um novo vídeo, somente com quem interessa, né? Esse vídeo aqui, o que me motivou foi uma pessoa que me pediu, ali na rede X, né? Me pediu que características um gestor, um empresário espera para ter um líder técnico, né? O que que a gente enxerga um líder técnico, né? Ah, então, antes de mais nada, né? Não deixa de se inscrever no canal e deixar o seu like. Bom, galera, aqui o que eu vou falar é com base na minha experiência, eu já tenho 20 anos de mercado, né? Eu transito em setores empresariais, da área de tecnologia e setores como sindicatos e associações comerciais. Eu já fui, por 6 anos, presidente do núcleo de base de empresas tecnológicas de Criciúma região, né? Então eu posso dizer que o que eu vou falar aqui é o que a experiência de mercado me trouxe, né? O que que as empresas, que características as empresas buscam em um líder técnico e quais as expectativas, não no ponto de vista da pessoa, líder técnico, mas as expectativas da empresa quanto ao líder técnico, tá? Talvez isso não se aplique para modelos de negócio de big techs ou de, digamos, startups muito disruptivas, porque eu estou me baseando no modelo de negócio que eu conheço, que são empresas clássicas, empresas de médio e pequeno porte, onde geralmente o líder técnico ele tem uma função mais ampla do que talvez empresas maiores, né? Por exemplo, Big Techs, onde talvez seja dividido entre várias outras pessoas algumas das características que eu vou colocar aqui, mas eu creio que são, no todo, né, é o que se almeja nas empresas. Bom, vamos lá. Características. Conhecimento técnico. Precisa ter um conhecimento com base nas ferramentas ah, e tecnologias utilizadas no meio que esse líder está inserido. Então, ele tem que conhecer estas tecnologias. Ele não precisa ser um guru daquela determinada tecnologia, mas precisa conhecer. Tá? Conhecimento do produto, o processo. Precisa conhecer o produto ao qual aquela equipe que ele vai liderar está inserida, né, o produto ou o processo de trabalho, né, né, os dois. É importante conhecer tanto o produto e o processo de trabalho. Ah, visão intersetorial, precisa conhecer os setores, né? Precisa conhecer o funcionamento da empresa entre, por exemplo, suporte técnico, desenvolvimento, entre comercial e desenvolvimento. Ele precisa ter uma boa visão de integração da empresa, tá? E um dos principais pontos, boa comunicação. Precisa ser uma pessoa que comunique, saiba comunicar, né? Quais as expectativas, né? Com base nessas características, quais as expectativas que o gestor lá da empresa ou até a própria equipe espera, enfim. Primeiro, postura equilibrada com a equipe. Tem que ser alguém, isso vai muito do boa comunicação, por exemplo. Precisa ser alguém que consiga conversar com a equipe, consiga eh, atender aos anseios da equipe, né? Então, precisa saber cobrar e precisa também saber elogiar, né? Tanto saber exigir ou, né, ou ônus e bônus, né? A pessoa tem que ter essa noção, tá? Antecipação de problemas. Você é uma pessoa que consiga se antecipar aos problemas. Um exemplo clássico. Digamos que você tem lá o seu processo, você trabalha com Scrum, tem uma sprint. A sprint é de uma semana. Tem determinadas tarefas para serem feitas. O que vai acontecer? Digamos que determinado desenvolvedor lá está enterrado em alguma tarefa, tá com algum problema. Opa, acendeu o sinal amarelo aqui. O, o líder técnico precisa enxergar isso, precisa se antever a essas situações, né? Para quê? Para poder chegar do lado dessa pessoa,
conversar com ela, verificar o que está acontecendo, qual é o problema, como é que resolve, como é que não resolve, esse tipo de situação. Às vezes, às vezes não é nem se um problema tecnológico, às vezes é um problema com a pessoa, um problema que ela está passando e está refletindo no tecnológico. Se for um problema tecnológico, a parte do conhecimento técnico e processo também entra aqui junto, que é no sentido, às vezes até não vai saber resolver tecnicamente aquela situação, mas talvez vai saber dar caminhos para o desenvolvedor resolver aquela situação, né? É aqui que eu digo, não precisa ser o guru, mas precisa saber dar os caminhos, né? Então, isso ajuda a antecipar problemas, ou talvez até resolver conflitos entre setores, a importância da visão intersetorial, porque às vezes o suporte pode estar tendo muita demanda de bugs lá, né? Eu não sei se seria a palavra certa, demanda de bugs, né? Ninguém demanda bugs, mas enfim, incidência de bugs, essa palavra mais correta. E o suporte começa a reclamar, não, porque o desenvolvedor está liberando tudo errado, não estão testando, enfim, aquela coisa, né? Quem talvez vai ter que ter uma postura de solucionar o problema aí vai ser o tech lead, ou de assumir o problema e dizer, não, realmente o nosso processo que está atravessado, não está legal, vamos ter que melhorar, ou dizer assim, não, isso aí, quem está pecando é o pessoal de qualidade, ou quem está pecando é quem, digamos, a demanda que está vindo do cliente, né, ou a análise está sendo falha, enfim. Talvez esse cara vai resolver isso. Em muitas empresas, tem pessoas, às vezes, destinadas só para esse tipo de situação. Porém, no modelo que eu estou falando, de pequenas e médias empresas, geralmente esse cara é o líder técnico, é o que vai fazer isso aí tudo, tá? Vai intermediar isso aí tudo. E, obviamente, criatividade. A criatividade aqui entra justamente para essa questão de resolução de problemas, conflitos e tudo que possa imaginar. Por quê? Porque, querendo ou não, sempre que temos um problema, a gente resolve com o quê? É com criatividade, tu não tem outra forma de resolver um problema, né? Tu vai usar tuas ferramentas, teu conhecimento técnico, enfim, mas muito vai da tua criatividade para resolver um problema. Alguns erros na escolha de um líder técnico. Vamos lá. Muito técnico, pouco político, né? Aqui usei até a palavra político, tá? Podia ter usado didático, mas eu decidi usar político porque o tech lead também tem que ter um pouco de política, né? Tem que saber fazer política na empresa, né? Política não é só no sentido da palavra de política, de eleição, de Brasília, desse tipo de coisa. Não, política, ela é no sentido de digamos, conseguir conversar na empresa, né? Conseguir trazer suas ideias, conseguir criar um clima com base nas suas ideias. Então, tem tudo a ver com isso, tá, galera? Com a boa comunicação, etc. Aí o que que acontece? O cara é muito técnico, digamos que isso já viu acontecer em muitas empresas. O item 1 e o 2 ali já viu acontecer em muitas empresas. O cara é muito técnico, tá? Tá lá no topo da carreira, digamos, o cara topo da carreira eu não diria, mas o cara é desenvolvedor sênior. E esse cara tá meio desanimado, ele queria um desafio maior, queria alguma coisa, mas ele queria algo talvez, não uma liderança. Ele queria talvez ir para um P&D, para alguma coisa diferente, certo? Onde é que metem o cara? Líder técnico. O que vai acontecer muitas vezes? Esse cara às vezes não tem uma boa comunicação, ele saber comunicar o que ele faz, mas ele pode não saber comunicar com pessoas, com equipe, né? Então vai ter um problema. E pode ter o contrário também. O cara que é muito político, aquele cara sabe falastrão e fala, fala e fala, mas pouco técnico. Esse cara geralmente ele vai estar bem, né? Mas ele vai criar animosidade na equipe. A equipe vai notar, pá, aquele cara não sabe de nada, o cara tá ali só para ficar batendo palma, tocando sininho e falando, vamos cumprir a meta, pessoal, é isso aí, bora lá, bola para frente, não sei o quê. Eu costumo chamar esse cara de líder de torcida, tá, galera? Então tem muito desses dois tipos nas empresas. Geralmente, no modelo 1, tá? A pessoa desanima, porque não é o que ela gostaria e jogam ela lá para líder técnico, tá? E como ela também não tem, assim, uma coisa, uma desenvoltura, ela não sabe dizer assim, não era o que eu queria, né? E às vezes até acaba sendo da empresa, tá? O segundo ponto é o contrário, o cara tá lá, tal, acha que, né, que é o bonzão, aquele cara e tal, falastrão, mas desanima a equipe,
tá? Daqui a pouco a equipe começa a reclamar e dizer: "Ah, não dá, assim, com esse cara aí não dá", e começa a perder pessoas da equipe, porque às vezes, inclusive, tem empresas que tu não consegue passar do líder técnico para chegar digamos, num diretor, em outra pessoa que tem um poder de decisão para te fazer uma reclamação, porque tem muitas empresas que inclusive nem RH tem, o RH é terceirizado, lá contabilidade para fazer folha de pagamento. Então, tu não tem com quem reclamar e tu acaba sendo a empresa porque tem um líder técnico lá, um cara muito chato. E o terceiro ponto seria um cara que ele é técnico e didático, né? Tem a política ali e tal, mas não conhece o negócio. Esse também é uma outra situação. Esse aqui, geralmente, o cara entra na empresa, tenta desempenhar um trabalho, as coisas não começam a não ir muito adequadamente. Aí tu tem um devzinho lá na ponta que às vezes conhece mais o processo que esse cara. Só que daí esse cara acontece uma coisa interessante. A gestão, a direção da empresa começa a notar. E daí daqui a pouco esse cara dança. Porque foi uma decisão errada, tá? Não tem problema a pessoa não conhecer o negócio, mas ela tem que pegar rápido. Tem que ser alguém que pegue rápido. Porque o que mais influencia aqui de tudo que eu tô falando está relacionado a produto, processo, negócio. Tá, galera? A gente tem que conhecer negócio. Isso eu acho que vale para qualquer estado da carreira, né? Fabrico ERP? Nada melhor que eu ter um tech lead que já trabalhou com ERP. Eu, por exemplo, faço ERP para indústria. Então, se o cara for de ERP de indústria, melhor ainda. Agora, eu vou botar um cara lá que era tech lead numa empresa de games. Não sei. Será que vai me dar o resultado que eu espero? Não sei. Então, esse é outro erro que se comete muito também. Às vezes fica lá com a pessoa um tempão e depois acaba demitindo porque não era, porque não conhecia o negócio, né? Ah, então, galera, eu acho que era isso, tá? Eu acredito que no outro vídeo não deu tempo ao pessoal chegar nos pontos onde eu falava sobre as características, talvez pela brincadeira que eu fiz no começo do vídeo, algumas pills que eu falei ali, né, umas verdades e tal. Talvez o pessoal não gostou muito do vídeo. Então, eu espero que gostem, né? Não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima. Fui.